Saudações a todos, espero que estejam todos bem. Estou aqui mais uma vez para dar minha contribuição ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. Dessa vez eu vou dar continuidade à leitura da semana passada, fazendo o item 337, 338 e 339. Do capítulo 29, Reuniões e Sociedades, na segunda parte. Então, assim como de costume, eu vou fazer a leitura e depois, posteriormente, vou fazer um breve comentário para que a gente possa desenvolver esse assunto no nosso grupo de estudos. Antes de mais nada, gostaria de pedir a todos que cerrassem os olhos, respirassem fundo, que pedissem a presença dos seus mentores nesse momento de leitura, de estudo, e que possamos ter clareza, concentração e os recursos que precisamos para absorver as lições que vamos ler e discutir desses itens agora. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Então vamos dar início à leitura e depois os comentários. Item 337. Se a reunião encaminhar-se mal, poderão perguntar, os homens sensatos e bem-intencionados não terão direito de crítica e deverão deixar que o mal se efetue sem nada dizer, aprovando-o pelo seu silêncio? Resposta. Não há dúvida que esse direito lhes assiste. Constitui-se mesmo num dever. Mas se a intenção for realmente boa, eles farão a sua advertência de maneira conveniente e benévola, abertamente e não com subterfúgios. Se não forem ouvidos, se retirarão, porque não se conceberia que quem não estivesse de segunda intenção se obstinasse em permanecer numa sociedade de cuja orientação discordasse. Pode-se, pois, estabelecer, em princípio, que todo aquele que numa reunião espírita provoca desordem ou desunião, ostensivamente ou por meios escusos, é um agente provocador, ou pelo menos um mau espírita, de quem se deve desembaraçar o quanto antes. Entretanto, os próprios compromissos que ligam os membros de uma sociedade criam obstáculos para isso. Eis porque é conveniente evitar as formas de compromisso indissolúveis. Os homens de bem sempre se ligam de maneira conveniente, os mal-intencionados sempre o fazem de maneira excessiva. Então, nesse item 337, ele está falando que se alguém, por algum acaso, estiver causando algum tipo de problema, estiver tumultuando o momento da sessão, se é necessário, se é possível que os dirigentes falem alguma coisa, e a resposta é sim. Deve ser colocado uma advertência para quem estiver fazendo, causando uma perturbação no ambiente, de maneira tranquila, benévola, sem subterfúgio, sem indireta, de uma maneira clara e objetiva. E caso essa pessoa não, esse indivíduo, ou esses, não estiverem de acordo, não seria sensato permanecer numa reunião assim. Então, ele diz que uma pessoa que provoca desordem ou desunião, ela é um mau espírito ou um provocador, que assim é necessário se desembaraçar o quanto antes, Não tá ali, não é a hora dele estar ali. Eu imagino que é isso que eles estão querendo dizer, E ele continua no item 338. Além das pessoas notoriamente malévolas que se infiltram nas reuniões, há as que por temperamento levam a perturbação onde comparecem.
Dessa maneira, nunca será demasiado o cuidado na admissão de novos elementos. Os mais prejudiciais, nesse caso, não são os ignorantes da matéria, nem mesmo os descrentes. A convicção só se adquire através da experiência. Há pessoas de boa fé que querem se esclarecer. Aqueles contra os quais particularmente se devem acautelar são as pessoas dotadas de ideias pré-concebidas, os incrédulos sistemáticos que duvidam de tudo, mesmo da evidência, os orgulhosos que pretendem ter o privilégio da verdade e procuram impor sempre a sua opinião, olhando com desdém os que não pensam como eles. Não vos enganeis com seu pretenso desejo de esclarecimento. Encontrareis vários que se sentiram aborrecidos se fossem obrigados a concordar que estavam errados. Guardai-vos, sobretudo, esses oradores insípidos que sempre querem falar por último, e dos que se comprazem na contradição. Uns e outros fazem perder tempo sem proveito, nem mesmo para eles. Os espíritos não gostam de palavreados inúteis. Então, assim, vejamos. No primeiro ele fala, se alguém estiver fazendo alguma provocação ou causando desunião. E aí ele, no segundo ele demonstra quais são os que a gente precisa evitar. As pessoas que a gente não pode deixar entrar numa reunião séria, por exemplo. Então ele fala assim que as pessoas, principalmente aquelas que duvidam de tudo, que mesmo diante de uma evidência bem clara, a pessoa duvida. Outras que têm ideias pré-concebidas, ou pessoas que têm a arrogância de querer ser sempre a dona da verdade, independente da mensagem que foi passada. Então, assim, a gente está sempre em aprendizado, né? Todos nós estamos em aprendizado. Então, muitas vezes eu estou aqui falando uma coisa e eu não tenho a ideia clara e objetiva do que eu estou falando. Então, algum colega pode pegar, falar para mim, olha, você tem um outro ponto de vista para ver, o que você está falando não é correto, ou uma pessoa mais experiente, né? Uma pessoa às vezes que entendeu melhor que eu. Por isso que acontece esses grupos de estudo nosso, né? Você pode ver que a gente pode ver que tem opiniões diferentes às vezes. E em vez da gente se repelir ou, né, se melindrar, o que a gente faz? A gente agrega, a gente soma. Olha, eu não tinha visto por esse ponto, vou estudar, vou ver, né? Então, assim, cabe àquele que quer se esclarecer a vontade e a humildade para isso. Então, aqueles que não estão dispostos a ter essa atitude, né? Aqueles que se acham donos da verdade ou que vão lá para tentar provar que está errado, enfim, ali não é a hora. Os espíritos não querem esse tipo de. Ele está falando aqui, eles não querem palavreados inúteis. Da mesma forma que, por exemplo, nós numa reunião mediúnica, saímos da nossa casa, nos deslocamos até o centro, o local, por exemplo, e nos dispomos de tempo, de deslocamento para poder ir até essa reunião, os espíritos também têm, né, outros afazeres, a não ser ficar trocando figurinha ou falando palavreados inúteis, né? Eles estão ali para passar um ensinamento, ou para ajudar alguém, ou para ser ajudado, alguns também, né? Então, ali não é lugar de brincadeira, não é lugar de provocação, não é lugar de teste. Ali é lugar de auxílio, ali é lugar de aprendizado, ali é lugar de acolhimento e de troca de conhecimento, né? Então é isso que ele está falando aqui nesse item aqui. E ele continua no item 339, dizendo: diante da necessidade de evitar toda a causa de perturbação e distração, uma sociedade espírita que se organiza deve pôr toda a sua atenção nas medidas destinadas a evitar os fatores de desordem e os motivos de prejuízos, facilitando os meios de afastá-los. As pequenas reuniões necessitam de um regulamento disciplinar bem simples para a ordem das sessões. As sociedades regularmente constituídas exigem uma organização mais completa. A melhor será a de sistema menos complicado.
Umas e outras poderão tirar o que lhes for aplicado e que creiam de ser útil do regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que damos logo adiante. Então, assim, eles estão falando que as reuniões têm que ter uma ordem, né? Tem que seguir um padrão, né? Para evitar justamente esse tipo de coisa. Ali é um lugar sério, ali é um lugar que tem que ter propósito, tem que ter uma motivação do bem, né? Uma motivação de, é, de ajudar, de aprender, né? Ali não é lugar para testes, para provar para os outros, enfim, ali é uma sessão mediúnica, ela é hoje, né, principalmente hoje, isso acontece já naquela época, mas principalmente hoje, que já se existe conhecimento, que já tem a necessidade de aprender, de aprendizado, né? Então você para, quem quer conversar sobre, para ver se aprende alguma coisa, tem as palestras, tem o atendimento fraterno, né? Aí pode falar, aí pode discordar, aí pode não querer, enfim, mas na hora da reunião, ali é trabalho, né? Ali é propósito, ali tem que ter normas, tem que ter seriedade, né? E essas normas elas vão de acordo com o que cada grupo, né, precisa e dentro da sociedade, do regulamento da Sociedade Espírita Parisiense, que é o que ele está falando aqui. Aqui nós já temos a Federação Espírita e cada centro tem o seu conglomerado de regulamentos e tal, né, de acordo com o grupo que se estabelece, o número, as pessoas, enfim. Mas o grande ensinamento que traz esses 3 itens é justamente, né, o da ordem, né, é aquilo que a gente falou, aquilo que eu falei agora, né, nós vamos lá para um propósito, né, um propósito do bem. A mediunidade ela é um instrumento de trabalho e de progresso do ser humano que tem como finalidade o progresso moral, tanto do encarnado quanto do desencarnado. Então, discussões, provocações, questionamentos inúteis, por exemplo, questionamentos que não são aqueles que têm o sentido do aprendizado, não são necessários, não é o lugar, ali não é a hora. Né? Claro que o questionamento é importante, todo mundo tem que perguntar, tem que entender, mas com a disposição de aprender, não com a disposição de provocar, de melindre, enfim. Né? Então, assim, esses 3 itens estão falando muito sobre isso, sobre a necessidade de ter regras e de colocar uma ordem e não deixar que algumas pessoas que não estejam nessa sintonia participar das reuniões mediúnicas. Porque a mediunidade não é um brinquedo, ela tem um propósito, né? Como eu disse, o adiantamento de estudo, de aprendizado e adiantamento moral do encarnado e do desencarnado. Então isso, se não acontecer, os bons espíritos vão embora, né, e abandonam a sessão para que os brincalhões ou os provocadores continuem. Então, por isso que tem que ter uma ordem, os dialogadores, os administradores do grupo têm que intervir e direcionar nesse sentido. Então, foi mais ou menos isso aí que eu consegui absorver, né? É um tema muito, muito mais extenso, né, do que um simples vídeo, uma simples estudo, mas ele é muito profundo e traz bastante ensinamento. Né? Então foi isso aí que eu consegui absorver e eu espero que tenha sido importante para gerar, né, uma reflexão para a gente desenvolver agora no nosso grupo. Então que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, que nós possamos desenvolver esse assunto e aprender juntos no grupo, né? Muito obrigado a todos, muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja conosco, que assim seja. Muito obrigado a todos, graças a Deus.